E já estamos de volta ao Vivo e em Cores, agradecendo, claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o nosso Vida e Saúde, hoje falando sobre como lidar com o alcoolismo e as drogas quando elas entram na vida, elas entram em casa, elas invadem a nossa casa, enfim, como lidar com isso. E para ajudar você nesse dia que é muito especial, o Dia do Nacional do Enfrentamento, nós estamos aqui com o Dr. Geraldo Baloni, médico psiquiatra, que carinhosamente, assim, falando às claras, está nos ajudando aí a como entender essa realidade, como ajudar você pai, você mãe. Lembrando que estamos pela Rede Século XXI, estamos pelo Sistema Colibri de Comunicação e também estamos pelo Facebook, para ajudar você a interagir e participar conosco. O doutor, a nossa amiga Marlene Ferreira Nunes, de Santa Bárbara do Oeste, obrigado, Ana Marlene, que Deus abençoe. Ela coloca uma situação assim: julgar, difamar e discriminar uma pessoa usuária de droga é uma forma correta? Pergunta ela. Claro que não, né, doutor? Claro que não. Na realidade, eu poderia estender essa afirmação dela ao resto da humanidade, claro, né? Julgar, difamar não se faz isso com ninguém. Mas eu entendi o propósito da pergunta dela. É um propósito de discriminação. Não, nesse caso, dependente de álcool, de droga, de qualquer coisa, deve, sobretudo, ser ajudado, né? Ele é portador de uma doença catalogada, codificada na Classificação Internacional das Doenças, com tratamento, e ele precisa ser ajudado, evidentemente. Doutor, assim, para ajudar quem está em casa aí, depois a gente vai contar a história do Padre Haroldo, né, um homem, assim, um profeta do nosso tempo aí, que faz um trabalho tão bonito, nós preparamos uma matéria. Mas como ajudar, doutor, assim, é aquilo que eu disse lá no início. A mãe está fazendo a limpeza no quarto. De repente, né, encontra lá um pozinho diferente. De repente, encontra um cheiro diferente. Verifica que o filho está com o olho sempre vermelho, sonolento, etc. E como abordar, né? Porque tem aquele que camufla, que esconde e coloca debaixo do tapete. Ah, não é comigo, não é com a minha casa, que não é no meu filho, enfim. O problema existe lá fora, mas não aqui em casa. Sabendo que está dentro de casa. Como trabalhar com isso? Esse que camufla, que dissimula, infelizmente é o mais comum. Claro que, evidentemente, a conduta adequada é encarar o problema de frente. Então, se você encontrar um baseadinho ou um pozinho de um pino, um saquinho de cocaína, tem que sentar e conversar com a pessoa. Pegar a marreta e jogar na cabeça não dá, né? Expulsar de casa também não. Olha, eu ouvi uma frase uma vez que eu gravei e nunca mais esqueci. Era uma senhora, uma cliente minha, já de bastante idade. E ela falava como que ela lidava com os netos dela, alguns com os problemas parecidos com esse. E ela falava assim: olha, meu filho, ela falava, é tão difícil lidar com essas coisas com amor. Sem amor, então, é impossível. Nossa, exato. Então, veja bem, eu sei que é difícil, é trabalhoso, é dolorido. Mas um amor exigente. Um amor exigente, exige muito. Tem que sentar e conversar. Não adianta passar por cima, fazer de conta que não. O próximo que eu encontrar, vou conversar com ele. O próximo, não sei o quê. Se você não conversar com seu filho, que é a pessoa do seu maior afeto, do seu maior amor, outras pessoas podem conversar em sentido contrário. Exato. E aí você acaba perdendo. Já é difícil a guerra. É muito difícil essa guerra. Mas como esse conversar, doutor? Chamar o esposo, enfim, aí o filho vai negar, não é dele, ele pegou de alguém, como é que... Olha, não tem as uma mães forma, sabem né? como conversa, né? Não tem uma fórmula mágica. Mas é o seguinte, sempre que possível, abrir o livro em cima da mesa. Fala: olha, eu achei essa maconha no teu quarto, é só você que dorme lá. Então não vem com a desculpa esfarrapada de que seus amigos puseram na sua mochila, que você guardou para um amigo que não tinha onde pôr. Não, esse está com jeito, tudo leva a crer que você tem usado droga. Porque o comportamento também muda, né, doutor? Então, o difícil, Frei, no início, o comportamento muda muito pouco. Então ele tem que realmente depender desses encontros casuais da droga.
Com o passar do tempo, evidentemente, o comportamento faz com que haja um grande prejuízo ocupacional, ou acadêmico, ou familiar, de qualquer natureza. Mas no início, você tem que realmente sentar e jogar claro. Fala, não adianta você falar que não é seu. É seu. Eu acho mais fácil a gente conversar e tentar ver o que nós podemos fazer, o que está faltando, o que você precisa fazer. Você quer falar com uma pessoa especializada, você quer conversar com uma psicóloga, quer ir no médico psiquiatra. Eu não vou ficar parado aqui, eu vou resolver essa situação. Eu tive casos de mães e pais também, que saíam no meio da noite para ir buscar o filho quando sabia que estava em grupo de amigos usando droga. Ia lá no meio da noite, pegava o menino, levava. Valeu a pena, nesse caso que eu estou lembrando agora. Claro. Os casos valeram a pena. Claro que tem casos que são. Não Mas vale o senhor a pena. coloca a situação assim, doutor, quando existe esse diálogo maduro, um diálogo aberto, franco, sereno. Franco, muito Mas franco. nem sempre é assim. Às vezes é a base do grito, da paulada, do xingamento, das ameaças. E aí? A experiência, pode ser que tenha pessoas que tenham outras experiências que não seja a minha. Mas na minha experiência, essa agressividade não ajuda. Não adianta, não ajuda. Mesmo, de verdade, estou sendo muito franco, apelando para isso, falando com você, que não vai ajudar. Agora, a conversa, o diálogo, o bate-papo... E aí vem aquele discurso assim, onde é que foi que eu errei, eu fiz de tudo, etc. Vem aquela carga emocional, né, da mãe, do pai, né, entendeu? Olha, sempre tem a mãe e o pai que falam, onde foi que eu errei? Exato. Né? Na realidade, veja bem, muitas vezes o casal tem 5 filhos e um deles é usuário de droga e os outros 4 não. Então você vê que a casa é a mesma, o pai com a mãe é a mesma. Só tem um que está usando. Quem sabe o defeito não seja dele, da pessoa. Então, o que eu falei falamos no primeiro bloco, que é uma vulnerabilidade da pessoa a isso. Agora, o grande pulo do gato, por que você vai conversar bastante com essa pessoa? Esse é o pulo do gato. Por quê? Tem pessoas que usam a maconha por modismo, para se inserir no grupo que ele participa, para ele não se sentir alienado, para ele não se sentir discriminado pelo grupo. Esse daí, num bate-papo com o pai e com a mãe, resolve o problema de uma vez, porque ele não tem aquele perfil de usuário crônico. Ele está apenas tentando ser simpático com todo mundo, tentando se inserir na moda, no contexto, no grupo. Esse é mais fácil. Agora, aquele que realmente tem uma propensão ao uso de drogas é mais difícil, evidentemente. E cada um de nós somos diferentes, né? Isso não tenha dúvida. E o que irrita mais no alcoolismo, principalmente, agora voltando ao alcoolismo, é a pessoa, quando irrita muito o usuário do álcool crônico, é quando a gente fala assim, olha, tem gente que pode beber e tem gente que não pode beber. Falar isso é uma ofensa. Ele se irrita aí que ele quer beber de verdade, mas é uma verdade científica, pode não ser politicamente correto, mas é cientificamente verdadeiro. As pessoas têm vulnerabilidade diferente diante da droga. Tem uns que não podem beber. Vocês já viram, o espectador deve ter visto, aqueles que bebem pouca quantidade e ficam extremamente irritados, quebra a casa, chuta o cachorro, bate na mulher, bate nos filhos. Depois, no outro dia, nem lembra direito o que foi que fez. Esse cidadão, essa pessoa, tem o que se chama embriaguez patológica. Esse definitivamente não pode beber. Não adianta ele querer uma democracia politicamente correta. Se ele bebe, eu também bebo. Se eu bebo, também bebo. Não, isso democraticamente na ciência não vale, não serve. Cientificamente falando, ele tem uma sensibilidade do álcool diferente. Ele fica agressivo, ele fica bravo, pode cometer até um crime diante de uma circunstância dessa. Então, ele tem embriaguez patológica, ele não pode beber. E quando, de repente, doutor, a gente percebe que dentro de casa, né, ou no freezer, ou na geladeira, tem mais espaço, né, para bebida do que para comida em si. Ou seja, é esse elemento cultural que já entrou em nossas casas, assim, que... eu acredito que seja cultural. E, por um lado, se é preocupante que tem pessoas vulneráveis ao uso do álcool, por outro lado, tem também uma noção que tranquiliza, que tem tantas outras pessoas que não são vulneráveis. Então, eles podem realmente
abusar um pouquinho de vez em quando, esporadicamente, que não vão ficar dependentes, porque não depende da quantidade da bebida e sim da personalidade da pessoa. Pega a faixa etária, por exemplo, na juventude, no final da adolescência, início da idade adulta, é muito comum que a geladeira tenha mais cerveja do que leite, né? Ou mais cerveja do que comida, provavelmente. Mas até aí não quer dizer nada, Frei. Entendi. Logo, logo eu já vou chamar um VT do Padre Haroldo, já vou chamar, viu, gente? Mas agora vamos, assim, atender nossa amiga Dona Etelvina Maria da Conceição de Campinas, né? Dona Etelvina, muito obrigado pela participação, viu? Ela quer saber como se faz o tratamento de cura do vício da bebida e drogas, né? Enfim, ela colocou 2 nomes aqui, eu não vou citar por respeito, enfim, né? Então, como é que começa esse processo de tratamento, doutor? A parte mais importante do tratamento, de vital importância, o que vai definir o sucesso ou não do tratamento, Frei, é o paciente reconhecer que ele é dependente. Essa é a primeira coisa. Aqueles pacientes que falam, não, eu paro a hora que eu quiser, não sou dependente, não adianta nada. Realmente até evito ter isso daí como cliente, porque eu sei que ele vai gastar dinheiro à toa, não vai adiantar nada, que ele próprio não reconhece. Não tem a consciência, então, não tem consciência da gravidade. Claro. Agora, existem medicamentos que diminuem sensivelmente a vontade de beber. Diminuem sensivelmente, incluindo a vontade da droga. O nome químico, eu posso falar o nome químico, porque não é o nome comercial, chama-se naltrexona. A naltrexona foi inventado para dependente de heroína. Entendi. Como no Brasil praticamente quase nem tem heroína, estatisticamente é inexpressivo, então ele é usado para o álcool e drogas, notadamente para o álcool no nosso meio. Então é um medicamento absolutamente indicado. Evidentemente, se o paciente tem uma intercorrência, se ele é deprimido, se ele é ansioso, se ele é impulsivo, se ele é agressivo, o tratamento, além desse medicamento para compulsão para beber, paralelamente, outro medicamento que corrige essa situação emocional. Uma pessoa, doutor, que está em tratamento, está se tratando desta ou daquela enfermidade, e para isso precisa do medicamento, precisa tomar o remédio regularmente todos os santos dias aí, agora de repente faz uso também de uma bebida alcoólica. O álcool, ele corta o efeito do medicamento? Como é que fica essa relação aí do tratamento da doença com o álcool ou com a droga? Então, eu estou rindo exatamente porque é uma situação extremamente delicada, difícil e às vezes até curiosa. Curiosa pelo seguinte, evidentemente o álcool pode não interagir com a maioria dos medicamentos psicotrópicos. Entendi. Porém, se eu falo para o paciente, olha, o álcool não interage com esse medicamento que você está tomando, mas eu não gostaria que você tomasse nada de bebida alcoólica junto. Claro, porque ele está se tratando de dependência do álcool, né? Ele sai do meu consultório, Frei, certeza absoluta que ele vai falar assim, o médico autorizou eu beber. Pois é. Esse entendeu? Por quê? Porque a pessoa pega e traz a notícia para o lado que interessa para ela. Né? A pessoa está fazendo um tratamento... eu não estou autorizando beber, só estou dizendo que ele não vai morrer caso... Porque se eu falar assim, ou o remédio ou a bebida, o que você acha que vai acontecer? Claro. Ele para o remédio para poder beber. Ele vai dizer assim, o álcool não interfere no tratamento, então ele continua. Então, e não se trata disso. Então, é uma situação muito delicada, extremamente delicada. Eu não posso colocar assim, ou o remédio ou a bebida. Com certeza ele vai parar o remédio para poder beber. Okay. Eu não posso falar assim, não, você pode beber sim, tomando remédio. O médico falou que eu posso beber, eu devo beber. Eu vou chamar um intervalo, doutor. Na sequência, a gente vai chamar a matéria do Padre Haroldo, porque também é a nossa homenagem que nós queremos fazer a esse homem que tanto bem tem feito, está às vésperas de completar 100 anos de vida e faz um trabalho tão fantástico que já resgatou tanta gente que a gente aqui no Vida e Saúde quer fazer essa homenagem. Mas isso no próximo bloco. Enquanto isso, você vai ligando para o seu vizinho, sua vizinha e mandando a sua pergunta. A gente volta já.